Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero dar alguns recados. O primeiro é para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se inscreva no botão aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que subir conteúdo novo, o YouTube te avisa. E claro, já deixa o seu like, sua curtida, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é muito bom e entregar para mais pessoas. Bora lá então? Os nossos convidados são neuropsicóloga Marina Alves, Primeiras Mulheres, apresentação, coordenadora do Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação do Instituto Jô Clemente. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. E o Flávio Gonzalez, que é coordenador de Inclusão Social do Instituto Jô Clemente. Bem-vindos. Obrigada. Então, começando com o Flávio. Flávio, quem é Jô Clemente? Bom, Miriam, primeiro agradecer em nome do Instituto Jô Clemente a você e ao Rafa essa oportunidade. O Instituto Jô Clemente é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que há 64 anos atua no atendimento a pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras a partir de 4 pilares, né, que é saúde, inclusão, defesa e garantia de direitos e ciência e inovação. Temos aí todo um trabalho no qual atendemos as pessoas e defendemos os seus direitos, né, em busca aí de um país melhor, de um mundo melhor. Exato. A Jô Clemente é a fundadora, né? De 98 anos, uma gracinha por sinal. Sim, a dona Jô, hoje, então, com 98 anos, fundou, né, o Instituto Jô Clemente em 1961, né, em razão por ser uma mãe, né, ela tinha um filho chamado Zequinha, que tinha síndrome de Down, hoje falecido. Sim. E para conseguir os atendimentos que seu filho precisava, para conseguir criar as oportunidades, não é, ela acabou criando uma obra que já beneficiou ao longo desses anos todos milhares de pessoas. Maravilhoso. Ela chama Jolinda Garcia dos Santos Clemente. E é linda, né? O cabelinho dela todo branquinho, parece uma nuvem. Ela é muito fofa. Já está com 99 anos, não? 98? Acho que ela fez 99. Ela fez 99 recentemente. E a dona Jô, para quem, como eu, é de uma geração um pouquinho anterior, era uma pessoa que estava muito presente nos meios de comunicação. Ainda hoje, se você procurar no YouTube, você vai encontrar no programa Silvio Santos. Ela teve esse papel de conscientizar a sociedade brasileira acerca da questão da deficiência intelectual. Sim. Principalmente. Sim. O Instituto é uma organização de serviços de suporte a deficientes de São Paulo, né? É a antiga APAI, que surgiu primeiro no Rio de Janeiro e em São Paulo já existe há 64 anos. Por que a mudança de nome de APAI para Instituto Jô Clemente? Na verdade, existe um movimento das APAIs ainda, por exemplo, você citou o Rio, né? O Rio ainda tem APAI, mas nós, né, que éramos a APAI de São Paulo, com o passar dos anos, né, com a expansão do nosso trabalho, e principalmente a necessidade que nós tínhamos de atuar em outros municípios, fizemos essa opção de nos desligar, então, da Federação Nacional das APAIs para ter essa autonomia, porque quando você é uma APAI, você só pode atuar no seu município. Uhum. E hoje nós temos uma atuação de abrangência nacional. Nós estamos no Rio, nós estamos no Nordeste, nós estamos em Minas Gerais, não com unidades físicas, mas com programas nossos, porque nós sabemos que as pessoas estão espalhadas aí pelo Brasil e muitas delas sem nenhuma oportunidade. Sim. Então, em razão disso, no final, entre 2018 e 2019, nos desligamos, né, da Federação das APAIs e passamos a seguir esse caminho próprio. Sim, é interessante falar que a APAI surgiu no Rio de Janeiro, fundada por um diplomata americano, né, que tinha um filho com Down, e na época não havia nenhum lugar especializado para esse tratamento. Agora, também tem o estigma, porque a APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Antigamente era assim que se falava. Existe esse estigma ainda? Na época, né, houve uma opção de utilizar o termo excepcionais que tinham o significado de exceção, né? Era mais ou menos o que hoje a gente chama de atípico, por exemplo, não é? E não tinha a conotação que, com o passar do tempo, essa palavra, né, foi ganhando, né, porque quando nós lidamos com conceitos, com termos, com o passar dos anos, eles muitas vezes se desgastam, né? Então, hoje, nós utilizamos o termo pessoa com deficiência intelectual, pessoa com transtorno do espectro autista, mas não usamos mais o excepcional. Porque os excepcionais eram tidos como mongoloides, síndrome de Down, né, retardo mental, retardado, debilóide, enfim. Então, era um estigma muito grande, né? Agora, o Instituto é gigante, né?
Gigante. Essas nomenclaturas fizeram parte, né, da história, mas hoje não utilizamos mais, né? E na verdade, se a gente colocar na história do diagnóstico médico, fazia parte do diagnóstico retardo mental. Era assim que era conhecido a deficiência intelectual, que com o passar do tempo está mudando, né? Então, do DSM para o DSM-4, as nomenclaturas elas vão mudando. Sim. O Instituto é de extrema relevância na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, doenças raras, TEA e TDAH. Agora, vocês incluíram TEA e TDAH. Ainda existe muito preconceito e a inclusão é só no nome? Como que é? Eu vou falar um pouquinho, né? Na verdade, acho que as pessoas estão tendo conhecimento mais agora e acesso às informações, né? Eu falo, transtorno espectro autista, ele sempre existiu. Só que era aquela criança que era preguiçosa, era aquela criança que não prestava atenção. Então, existiam outros codinomes para que hoje a gente traz como uma condição e que a gente tem que deixar cada vez mais... publicar tudo isso, né? Para que as pessoas saibam se identificar essas características, até para que elas possam ter acesso. Então, a gente sempre fez o atendimento, né? Mas aí agora com as nomenclaturas, com os diagnósticos, as pessoas estão tendo mais acesso aos tratamentos e às terapias. É porque a gente fala da inclusão, preconceito, porque a inclusão, a gente vê muita dificuldade na questão da inclusão, né? Nas escolas, enfim. Como que é isso para vocês? Como que vocês veem isso? Nós estamos, né, hoje é uma palavra bastante conhecida, nós vivemos numa sociedade que tem um capacitismo estrutural, né, e a deficiência, de um modo geral, incluindo o autismo e outras condições, ela é o resultado de uma condição que a pessoa tem interação com diversas barreiras. Na verdade, os grandes desafios de quem tem uma deficiência não é necessariamente a deficiência em si, mas todas as barreiras que a pessoa vai ter que enfrentar. E realmente, nós temos barreiras para ingresso nas escolas, no mundo do trabalho, né, muitas vezes até para participações da vida social em geral, vida cultural, né, e um eixo importante, né, do Instituto Jô Clemente é justamente atuar na defesa, né, dos direitos, né, desse público e diretamente na educação, que hoje nós atendemos no atendimento educacional especializado no contraturno da escola, né, nós entendemos que as crianças têm que estar na escola comum e na inclusão profissional, né, nós utilizamos o emprego apoiado como uma forma de estimular as pessoas a participarem mais da vida de trabalho. Vocês não apoiam a escola especial? Não. Nós fomos uma das maiores escolas especiais do Brasil, mas por passarmos a acreditar plenamente na educação inclusiva, nós fechamos espontaneamente nossa escola em 2010 e passamos a adotar e a defender a educação inclusiva dentro do ensino regular, por mais que a gente sabe que esse é um ponto que sempre gera controvérsia, mas nós entendemos que a pessoa tem direito de estar na escola. E por que não foi legal a escola especial? Obviamente que todas as escolas especiais que foram criadas no Brasil, inclusive antigamente a PAI de São Paulo, hoje o Instituto Jô Clemente, elas foram constituídas dentro de um contexto de país, de consciência que se tinha naquela época, com a melhor das intenções. Mas hoje nós entendemos que é uma prática segregativa, porque você tem um ensino apartado apenas para crianças com determinadas características, e isso a sociedade inteira perde, né? Perde a própria criança e perde a sociedade em geral, as crianças em geral, que acabam não tendo a oportunidade de conviver com a diversidade humana, que é uma coisa muito rica, uma experiência incrível para todos nós, né? E se eu posso complementar o que ele está falando, né? Eu acho que para todos nós, quando a gente sai do nosso nicho, né? Por exemplo, assim, a gente está saindo do instituto, nós estamos vindo aqui não é o nosso comum, local comum. Então a gente está sempre aprendendo com o olhar do outro, com a experiência do outro, com o próximo. Quando a gente fala de escolas regulares, a gente está falando de várias crianças com várias questões, diversidade mesmo, e a criança, ela aprende através do espelhamento, né? Então, se eu estou vendo o outro fazer diferente, isso gera uma oportunidade dela fazer diferente, né? Então,
a gente sabe que o bebê, desde quando nasce, ele vai aprendendo através do outro, né? Ele vai se espelhando na mãe, no pai, nos irmãos. E assim, você colocando ele num meio onde tem várias pessoas com várias características, você dá mais oportunidade de aprendizado. Você não fecha ele só num nicho de pessoas com aquela tipo de característica, né? Você consegue dar outras oportunidades. Você quer falar o seguinte, sem dúvida, a gente concorda total. Só que o que a gente vê, por exemplo, nas escolas é a inclusão. Ninguém sabe como incluir nas escolas. Por exemplo, o Rafa foi recentemente numa igreja e é uma igreja muito interessante, evangélica, nunca tínhamos ido. E aí o Rafa quer interagir, mas assim, ele não está alfabetizado. Então tem o lugar do espaço Kids, o espaço Teen e o espaço adulto. Então, ele queria fazer as coisas do teen, mas ele não é teen, não é nem adulto, nem criança, e aí? Eles vieram perguntar, achei muito interessante, o que você acha que a gente pode fazer, como que a gente vai incluir? Falei, gente, não sei. Também queria saber como é que vocês podem fazer mas isso. Mas aí quando você coloca nesse espaço regular, que a gente fala, né, que tem várias pessoas, você provoca aquele a pensar como eu vou fazer para incluir. Sim. Né? A partir do momento que a pessoa ela não tem acesso, ela passa a ser excluída num grupo, deixa da sociedade como um todo em pensar de como fazer diferente. Então eu concordo quando você coloca que ainda tem muitos lugares que não estão preparados, mas se a gente não coloca essa oportunidade, as pessoas também não tenham o clique de se preparar para receber. E aí cada um fica na sua comodidade, né? Por exemplo, eu vi na internet um pastor, ele falou, deixa a criança, 6 anos, deixa ele vir aqui, ele tem que ver a palavra de Deus, sei que lá. Ele mexe no microfone, ele fala, ele grita, ele chora, ele corre ali no culto. Bom, e os outros? Me incomoda, né? A gente entende que tá ali, tá havendo uma integração, é interessante, né? Eles querem saber, mas a gente vê assim que ninguém sabe o que fazer, os órgãos governamentais não sabem, os pais não sabem. Eu falei, eu não sei como incluir. Tipo assim, ele queria ir no TIM, porque ia ter lá boliche, ia ter paintball. Aí eles falaram, eu não sei se TIM é bom, porque TIM às vezes é cruel, pode, apesar de ser, né? A gente tá aqui no evangélico e tal, mas pode ter alguma coisa assim. Eu não sei se é isso que é legal. Você sabe que eu já tenho um rapazinho de quase 19 anos, né? Quando ele tinha 7 anos... Seu filho? Meu filho. Autista? Não, ele é típico. Okay. Mas quando ele entrou no primeiro ano da escola, entraram na mesma turma uma criança com síndrome de Down e uma criança com autismo. E na época, a coordenadora da escola sabia que eu trabalhava com pessoas dentro do espectro com deficiência intelectual. Ela me chamou para conversar com as crianças. Como é que as crianças deveriam se comportar frente àquelas as crianças novas que estavam chegando, né? E aí foi um bate-papo muito legal de falar para as crianças, olha, cada um tem o seu tempo, né? Então pode ser que às vezes um coleguinha demore um pouco mais de tempo para responder, pode ser que um outro, quando você chame, nem sempre ele vai responder de primeira, mas e aí a gente teve uma conversa no qual, a partir daquele momento, aquelas 2 crianças foram incluídas como qualquer outra criança dentro das suas dificuldades. Sim. Porque uma vai ter mais em matemática, outra vai ser mais em português, outra vai responder mais rápido. Então, eu acho que é isso, é um movimento de, já que estamos todos juntos, vamos aprender a trabalhar um com o outro. E eu acho interessante quando você traz, né, ele falando assim, como é que eu faço? Achei Pode incrível. ser que você não poderia ter aquela resposta, mas talvez aquela oportunidade tenha provocado ele falar assim, quando eu tiver uma próxima vez, como que eu vou fazer? Como que eu vou... que eu acho que é o que o Instituto faz, né? Provocar as pessoas Sim. a fazer essa inclusão. Sim, eu falei, olha, eu não sei o que fazer, mas eu tô trazendo um representante do autismo para vocês. Eles não mandam pelo... Normalmente ninguém manda pelo áudio. Eu falei, gente, para mim é incrível. Se mandar escrito para mim, pode falar, leia. Eu não vou tentar ler. Eu não consigo ler, porque minha visão já é baixa. Ah, é legal. O Rafa gostou muito porque ele se sentiu acolhido, porque eles mandam a programação tal. O Rafa não está alfabetizado. E ele tem baixa visão. Não. Então, ele falou, tá bom, então a gente vai mandar por áudio para você. É isso. Que legal. É isso. E o que você falou, a gente já viu isso em escolas. As professoras avisam, olha, vai chegar um Down, vai chegar um autista, ele é assim, assim, assado. Vamos receber, acolher com amor, tarará, tarará. Mas foi o que o rapaz falou da igreja. A gente não sabe se o Tim lá, que é adolescente,
É legal você avisar, olha, o adolescente, ó, vai chegar um colega aqui. É que ele não é adolescente, entendeu? Aí complica. Sim, mas ele não sabe, mas ele teve uma oportunidade de parar e pensar de como fazer, se não é naquele momento, mas ele se preparar para uma próxima. Se nunca aparecesse uma pessoa com uma necessidade diferente, talvez não provocasse essa, e agora, como vou fazer diferente? Então, a gente incluir, quando a gente fala de inclusão, a gente fala provocar as pessoas a pararem para pensar. É isso, né? Então, não lê, mas recebe um áudio. Às vezes não tem uma questão auditiva, não é áudio, é escrita. Então, a gente vai se modulando através da necessidade de cada um. E aqui, Miriam, tem uma coisa que a gente sempre recomenda para todas as pessoas, sejam empresas, sejam escolas, sejam instituições religiosas, quaisquer outras. Na dúvida, pergunte para a pessoa. Você vê o Rafa aí, ele disse para as pessoas o que ele precisava. E a gente tem que ter essa escuta, porque, historicamente, todo mundo decidiu as coisas pelas pessoas sem perguntar. Por isso que hoje o lema mundial, né, do movimento de pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Na dúvida, pergunta. O Rafa foi lá e falou, olha, eu preciso que seja em áudio. E aí, está resolvido. Né? Porque, na maior parte das vezes, a pessoa sabe o que tem que fazer porque eles mandam tudo por escrito, né? E aí o Rafa não lê. Aí falou, bom, e aí? Aí ele falou, tenho muita dificuldade. Ele falou, tá bom, nós vamos mandar áudio para você. Achei incrível isso, né? Essa oportunidade que vocês estão falando aí, da gente... É porque a sociedade não sabe o que fazer. Ninguém... Eu, pai, mãe, não sei o que fazer. Como incluir, né? A gente não sabe. É muito interessante tudo isso, né? O Instituto é um órgão governamental? Não, Rafa, o Instituto é uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, ou seja, ela foi fundada por pais, né, principalmente familiares e pessoas com deficiência, que buscavam melhorar a vida, né, inicialmente das suas famílias, mas que acabaram impactando na sociedade como um todo. Nós temos diversas parcerias hoje com o poder público, mas somos uma organização privada sem fins lucrativos. Mas vocês têm autonomia administrativa, jurídica? Completa, temos autonomia total. O João Clemente atende convênios quais? Bom, atende sim por convênio, e aí quais vai depender de qual serviço que você vai buscar. O diagnóstico. Se é para Down, se é para autista, é isso? Não, eu falo assim, é um ambulatório diagnóstico para fazer uma avaliação neuropsicológica, para passar em consultas médicas, tem alguns convênios. Para passar lá com a equipe das terapias comportamentais, que é o ABA, é outro convênio. Então, assim, eu não vou saber todos de cor, mas entrando pelo site do Instituto, né, você quer falar o site? Sim, www.ijc.org.br. E só complementando, nós fazemos também muitos atendimentos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Pelo SUS. Também, né? Então é isso, né? Cada serviço vai ter a sua característica. Então, terapias tradicionais que a gente fala, né? Então, terapia cognitiva comportamental, também atende por convênio também. Então, o ideal é entrar no site para ver todos os serviços que a gente presta, quais são pelo SUS, quais são por convênios, quais são por mercado privado. Aí as pessoas vão ter mais informações. Pode frequentar o Instituto? Bem, o Instituto, ele atende pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras, e aí depende muito do programa, né? Porque nós temos o atendimento educacional especializado, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nós temos a inclusão profissional, onde nós temos parcerias com inúmeras empresas, né? Nós temos todos os atendimentos na área de saúde, que acho que a Marina pode detalhar nós temos desde o exame do pezinho, né? Pezinho é o carro-chefe, que é o carro-chefe, que vai ter tanto pelo SUS quanto por alguns hospitais de mercado privado. As terapias, como nós falamos, nós vamos ter pelo SUS, nós vamos ter por convênio. O ambulatório diagnóstico, onde estão os médicos e onde está a equipe de neuropsicologia, que faz a avaliação do teste de inteligência, inclusive, né? A gente vai ter tanto o teste de inteligência quanto a avaliação neuropsicológica completa. Então, também tem pelo SUS uma parte, tem uma outra parte que é por convênio ou por mercado privado. Então, o Instituto ele é muito grande. Nós temos vários tipos de serviços e a maioria deles, assim, a gente tem até a longevidade, né? Isso. Então, onde são atendidos pessoas ali com 70 e poucos anos, né? Hoje a longevidade, nós atendemos desde o jovem, né? Porque nós sabemos que a maturidade que a gente vai ter resultado de toda uma vida, como atendemos, né, pessoas 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, né? É um programa muito importante também. Mas como é que esse pessoal chega até vocês?
Então, ele pode chegar, né, através dos nossos canais. Então, através do site, através do nosso Instagram, a gente tem ali o serviço de atendimento ao cliente. As pessoas que vêm pelo SUS, normalmente eles vêm pela agenda SIGA, que é uma agenda regulamentada do município, né? Então, pessoas que são atendidas pelo SUS normalmente vão vir por essa agenda que é regulamentada. Mas isso é nos municípios. E em São Paulo também tem essa agenda SIGA? É em São Paulo que eu estou falando, no município de São Paulo, tá. né? Então, por exemplo, a pessoa ela vai até a UBS, passa por um médico. Mas é um postinho. É um posto. Você vai no posto de saúde, eu acho que a maioria não sabe disso. Então, nós temos assim, é isso que a gente está falando, vai depender do serviço, né? Uhum. Então, nós temos, por exemplo, assim, a criança que quer passar por uma avaliação para ter o diagnóstico da deficiência intelectual, por exemplo. Sim. Ela vai até uma UBS, ela vai ter o encaminhamento para o instituto, e aí entra por essa agenda que nós estamos falando, onde que o controle é pelo município, né? Nós temos 5 núcleos de atendimento para pessoas pelo SUS. Então, a gente vai atender desde o prematuro extremo até ali a idade de 13, 14 anos de idade. Então, é a equipe multi que atende pelo SUS, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicomotricista. Então, é uma equipe multi que acompanha essas crianças nos núcleos. Então, vai depender... E vocês oferecem canabidiol também, se for o caso, se for necessário? Não, a gente não faz acompanhamento médico, né? Lá é um instituto para diagnóstico. Então, não existe inscrição. Tem que ser encaminhado pelo SUS... Depende Isso. do programa, né? Por exemplo, na inclusão profissional, que é a parte onde a gente encaminha os jovens e adultos para o mundo do trabalho, basta a pessoa entrar em contato conosco, marcar um horário. Então, assim, na dúvida, nos procure, né? Que nós temos um time que vai fazer todas as Mas a orientações. pessoa não precisa estar lá frequentando para ser beneficiado, por exemplo. Se o Rafa, se a gente ligar lá e falar, olha, eu queria trabalhar em algum lugar, vocês têm a oportunidade de encaminhar para algum lugar? Sim. Sim, nós vamos chamar, obviamente. É isso que a gente está falando, vai depender da idade, né? Então, por exemplo, o Rafa já é um rapaz, Até já é um que idade, mocinho, sim. né? Então, na inclusão profissional... Sem limite de faixa etária, por exemplo. Enquanto ele tiver condições de ser incluído... Aí vocês fazem uma avaliação para ver o que seria interessante para ele? Isso. Tipo, se vai no supermercado, arrumar a sacolinha, o que é mais interessante? Isso, ele passa por uma avaliação, porque assim, mesmo ele tendo um diagnóstico, passa por uma avaliação pela nossa equipe. Então, a gente tem a psicóloga lá que faz a entrevista, pega o perfil dele e aí tenta fazer o encaminhamento para a vaga mais adequada para ele. Isso né? tem todo um trabalho que nós temos com as empresas, né? Nós continuamente procuramos empresas. Quantas empresas vocês têm em parceria? Olha, atualmente ativos, a gente deve estar com umas 30 empresas, nós fazemos em média 500 inclusões por ano, né? Incluímos 500 pessoas por ano. E aí tem todo um trabalho que nós fazemos na empresa também para receber as pessoas e um acompanhamento que a gente faz depois. Que maravilhoso. Não é só incluir na vaga, né? É todo um acompanhamento. Sim, depois eles não sabem o que fazer com esse pessoal também, né? Deixa eu só voltar pro pezinho. O pezinho, a importância do pezinho? O que ele diagnostica? Detecta? Então, o exame do pezinho a gente vai ter o mínimo, né, que são 6 exames que são feitos, até 50 e alguns exames que são feitos. Sim. Então, vai depender se é o teste ampliado ou não. Mas quem diz isso é o médico do posto, por exemplo. Normalmente, na maternidade, quando a criança nasce... Mas se for pública? Tanto assim, particular. Assim, todas as crianças quando nascem, por direito, ela já faz o exame básico, que são as 6 doenças principais. Isso, né? Faz no hospital? Faz no hospital. Legal. Ali no próprio hospital, se a pessoa, a mãe, né, o pai, quer fazer o teste ampliado, ela pode falar, eu quero ampliar o teste. Não vai ser feito um novo exame. Aquela mesma coleta que é feito, a diferença é que na hora de mandar fazer os exames, vai fazer o rastreio de mais doenças, né? Então, isso é feito nas maternidades públicas quanto nas maternidades particulares. Legal. Então, é coletado na própria maternidade, é feito o exame pelo pezinho da criança. Mas o pezinho detecta T21, o Down? Síndrome de Down? Não. Não. Não, o T21, ele precisa do exame genético,
né? Então, ao nascer, normalmente a criança ela já vai apresentar algumas características. Hoje em dia, com os ultrassons, até no ultrassom antes da criança nascer, já é possível ver alguns sinais. Então, quando faz a translucência nucal, às vezes eles medem o dedinho, tem ali alguns parâmetros. Olha só. Onde já dá indícios que a criança possa ter a síndrome de Down, e ao nascer normalmente com as características do rostinho, né? Sim. Mas todas essas pessoas são encaminhadas para o exame genético, que é o cariótipo, e aí através do exame genético é confirmado a síndrome de Down. Vocês trabalham com voluntários, eu vi um videozinho de vocês, uma moça com síndrome de Down, muito feliz, trabalhando como voluntária. Como é que é esse processo? A pessoa tem que estar já lá desde criança para chegar a ser voluntária? Como que é? Não. Qualquer pessoa que queira dedicar suas horas, né, algumas horas... Por exemplo, o Rafa pode ir lá ser voluntário? Pode. E o que ele faria, por exemplo? Vocês vão avaliar. É feito tem um setor que cuida só do voluntário e é feito todo novamente, né? Então, vamos pegar as características dele para ver no que ele poderia estar auxiliando no voluntariado. Então, a gente tem pessoas que recepcionam, então pessoas comunicativas ficam ali próximas da recepção. Nós temos pessoas que produzem produtos para vender no bazar. Nós temos pessoas alocadas em setores administrativos. Então, aí vai depender de quantas horas ele pode se dedicar por semana, né? Então, 1, 2 horas, 5 horas por semana. Então, é feito todo... Qual que é, Marina? O horário em si. Você que vai dar a sua disponibilidade de horário. Você não tem um horário, por exemplo, 5 horas fecha, vai para almoço, sei lá, Não, a pessoa vai falar... vago. Normalmente em horário comercial, mas, por exemplo, você pode se dedicar 4 horas, por exemplo, na semana. Então, você fala, de manhã para mim é melhor. Aí ele fica das 8 ao meio-dia, um dia legal. na semana. E aí ele é Entendeu? direcionado para um setor que vão fazer uma entrevista com ele para ver... Criança, teria alguma coisa para ele fazer lá? Então, Relativo a esse tema? teria que procurar o setor de voluntariado, Rafa, e conversar com eles. É claro que a gente sempre vê também a disponibilidade das oportunidades que a gente tem Sim. naquele momento, né? Mas você é muito bem-vindo, Rafa. Você pode nos procurar lá que o pessoal Obrigada, porque eu tô Obrigado. encantada. Eu acho que vocês têm um mundo ali, né? Sim. Agora, o Rafa também, Rafa, você pode participar de outros programas nossos, né? Você pode participar da longevidade, a gente faz todo um trabalho na qualidade de vida, inclusão profissional, tem uma série de oportunidades lá que você poderia se beneficiar também, né? Não necessariamente como voluntário apenas, né? Sim. Quem pode ser parceiro, doador do Instituto? A Loreimar, Virgínia Fonseca, Pablo Marçal, né? Empresas e... Olha, nós temos parcerias das mais diversas. Empresas, né, nós temos projetos incentivados, nós temos a inclusão profissional, temos uma série de atividades, temos instituições, fundações também que são nossos parceiros, que nos apoiam. Mesmo o governo, né, nós temos parceria, por exemplo, com o município de São Paulo, com o governo federal em alguns âmbitos, né? Então, assim, o Instituto, ele está de portas abertas para todo mundo que queira colaborar para o cumprimento da sua missão. E até pessoas físicas, né? Sim. Se você entrar no site, você vai ver que você pode, por exemplo, adotar uma criança para receber doações de cestas básicas, Que legal. por exemplo, porque nós acompanhamos crianças, às vezes, que precisam de alimentos especiais, que não pode ter glúten, não pode ter proteína. Sim. Então, você pode, por exemplo, entrar lá e adotar uma criança para fornecer, para custear essa cesta. Você pode, por exemplo, doar o seu, a questão do imposto, né? Sim, Legal, sim. a nota fiscal. A nota olha que fiscal. legal. Então, tem várias maneiras de contribuir para fazer parte de tudo isso. Aham. Marina é coordenadora do Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação do Instituto Jô Clemente. Ela é neuropsicóloga. Eu queria saber como é feito o diagnóstico, agora que vocês adotaram, faz quanto tempo? TEA, TDAH. E mesmo as doenças raras, Down, enfim. Então, o diagnóstico, ele é feito por um médico, né? E para fazer o diagnóstico, tem um caminho, né? Para chegar até o diagnóstico. Então, falando, por exemplo, do autismo. O autismo, ele dá sinais desde muito bebezinho.
né? E nós gostamos muito, a gente tem até uma cartilha lá no nosso site que fala desses primeiros sinais. Então, como é que os pais precisam estar atentos ao contato visual da criança? Então, na mamada, a criança normalmente ela faz o contato. Então, a criança, quando ela é possível que ela tenha, por exemplo, o quadro do autismo, ela faz menos contato. Normalmente são crianças mais nos extremos, ou muito quietinha, ou crianças mais irritadas. Tem crianças que não gostam de colo, tem crianças, né, que preferem ficar muito tempo no colo. Então, tudo que são os extremos, a gente orienta os pais ficarem mais atentos, né? O que normalmente é dentro do autismo, por exemplo, do espectro autista, que chama a atenção dos pais? A maioria dessas crianças, elas demoram um pouco mais tempo para falar. E aí fala, meu filho não está falando, o coleguinha está ali falando as primeiras palavrinhas, ele não está. Às vezes é a própria escolinha que começa a perceber esses primeiros sinais, vendo a criança não buscando amiguinhos, coleguinhas ali para brincar. Às vezes ela brinca de maneira diferente com objetos, né? Ela busca às vezes mais objetos do que brinquedos propriamente ditos. Então, são sinais que normalmente ou são os pais, ou é a escola, ou é um familiar próximo que começa a identificar. E aí tem alguns caminhos. A avaliação neuropsicológica é um dos caminhos, Exato. né? Então, os médicos, muitas vezes, para fechar o diagnóstico, eles vão precisar de mais de um encontro. E às vezes, fazendo uma avaliação mais estendida, por exemplo, como uma avaliação neuropsicológica, já vai trazer para o médico um relatório com essas características, né? Então, com os resultados de alguns instrumentos que a gente aplica que pode sugerir o diagnóstico, mas o médico que faz o diagnóstico. Então, quanto mais cedo buscar, né? Então, eu falo assim, vamos pecar mais pelo excesso do que pela falta, sim. porque é melhor o médico falar, olha, não está dentro da condição do espectro e tá tudo bem. Sem Eu falar assim, pode ser que seja e vamos começar a fazer as intervenções, porque quanto antes a gente faz, a chance de desenvolvimento, né, recuperar o desenvolvimento é maior. Então, esse é o caminho normalmente, né? E tentar evitar ir tardiamente. Quanto mais adulto, né, quanto mais velho, não é que não tem o que fazer, sempre tem o que fazer. Eu falo, enquanto a vida há o que fazer. Mas a janela ali de oportunidade que a gente fala neural, quanto mais jovem, mais rápido. Sim. a Eles aquisição. demoram para andar, demoram para falar, autistas. O autista normalmente ele anda dentro do que é esperado, dentro do período esperado, mas normalmente a fala ela vem com atraso. Mas também não são todos os autistas que têm atraso na fala. Sim. Tem crianças que começam a falar no tempo certo. Então, são várias características que a gente vai somando para estar dentro do critério diagnóstico, né? Então, aquele que fala no tempo certo, ele não é autista? Pode ser um autista, né? Então, a questão não é na fala falada, às vezes é na comunicação, é na expressão, é como interage, é como faz a leitura de um meio que está. Então, tem quando a gente fala de comunicação, é mais abrangente do que propriamente fala falada, né? E essa questão de saber o quanto antes é tão importante que tem clínicas que só trabalham com crianças até 4, 5 anos de idade. Por conta de neuroplasticidade, essa coisa toda, porque depois né, não é tão interessante o desenvolvimento. O Rafa, por exemplo, é de uma geração que não tinha nada disso. Tanto que os médicos falam, não sei o que ele tem. Psiquiatra da USP, neurologista da USP, não sei o que ele tem. Né? Então, olha só, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai resgatar esse tempo perdido? Né? É bem complicado. Porque por isso que a gente fala assim, eu sei que às vezes para ter acesso por um convênio, por exemplo, você precisa de um diagnóstico fechado, a gente sabe disso, né? Mas tendo a suspeita, é melhor passar pela intervenção, porque eu falo, fisioterapia, fonoterapia, psicoterapia não vai fazer mal para ninguém, né? Então é melhor fazer do que deixar de fazer, né? E antes, eu também sou de uma geração aí de diagnósticos de 20 anos atrás, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, melhorou muito a questão do diagnóstico com o DSM-5, né? Ficava muito confuso muitas vezes para o médico, porque às vezes as características se misturavam. Então, era síndrome de Rett ou é o TGD. Então, quando veio o DSM-5 trazendo como dentro de um espectro,
facilitou esse processo de diagnóstico também. E aí as pessoas até falam, agora tem mais autista do que antes? É uma pandemia de autista? Não, não é. É que o acesso ao diagnóstico ampliou e assim, as pessoas têm divulgado mais. Então, muitas vezes você está dentro da sua casa, de repente você começa a ouvir um podcast desse, e você fala, nossa, eu tenho essas características, eu tenho esses sinais, será que eu tenho? E aí ele vai atrás de um profissional especializado para fazer. Então, eu acho que as pessoas têm mais acesso às informações e os profissionais também estão muito mais habilitados no sentido de a gente estuda muito, né? A gente estuda o tempo todo. Sim. E aí a gente vai renovando o nosso conhecimento para ficar cada vez mais preciso no diagnóstico, Sim. né? Na área médica a gente vê isso, mas na área da educação não. Os professores estão enlouquecidos, não sabem como lidar, né? E eles não têm esse preparo, não tem curso, não sabem o que fazer. Com um monte de aluno ali, e você tem, sei lá, três que seja autista, o que você faz? Por isso que hoje, né, a gente usa um lema, né, matricular não é incluir, porque às vezes as pessoas, a inclusão não funciona. Não, é que nós não estamos fazendo a inclusão. Isso. Você precisa formar esses profissionais, você precisa ter os recursos necessários, os apoios que a pessoa precisa, né? E nós estamos caminhando para isso, é uma construção, né? Até outro dia as pessoas estavam em escolas segregadas. Hoje, a grande maioria das crianças está no ensino comum. E agora estamos todos aprendendo. É um desafio, mas nós não podemos, em nome disso, desistir da inclusão. A inclusão é um caminho sem volta, não, né? É um direito de toda criança, de todo jovem, de todo adulto, estar nos mesmos ambientes que quaisquer outras pessoas. E eu acho que a formação do professor tem mudado também, né? Eu acho que todas as formações, psicologia, na minha época, quando eu me formei, não existia, por exemplo, a matéria de análise do comportamento. Hoje, dentro do currículo da psicologia, já está incluído a neuropsicologia, a análise do comportamento. Então, as formações também vêm melhorando a sua grade para que as pessoas tenham conhecimento. Então, também tem mudado dentro da grade dos professores da pedagogia de ter mais informações sobre os transtornos. Eu fiz uma pós há uns 8 anos atrás, que chamava neuroaprendizagem, e na pós tinham já professores fazendo a pós, onde a gente falava só sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então nós discutíamos ali sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista, o transtorno do aprendizado, e tinham professores ali fazendo a especialização para ter conhecimento sobre. Então eu acho que os professores também têm melhorado o seu o currículo de aprendizado, como todas as áreas vêm fazendo. Mas assim, falta um pouco ainda, Sim. né? Eles precisam fazer, mas aí eles têm que pagar. Aí o salário não dá para fazer cursos, para eles melhorarem, né, entenderem melhor como cuidar melhor daqueles alunos. Então é complicado, vira uma bola de neve, né? A inclusão, ela demanda sempre investimento, né? Investimento público, né, mesmo da iniciativa privada, porque sem os recursos necessários você não consegue. Aí é a mesma coisa no trabalho. Contratar também não é incluir. Se a pessoa, ela pode estar excluída lá dentro da empresa. Então você tem que fazer um trabalho de acompanhamento, você tem que fazer algo que garanta que a inclusão de fato está ocorrendo. Senão, você vai ter uma tentativa frustrada e vai passar a mensagem distorcida para as pessoas de que a inclusão não dá certo. E dá. Nós temos N experiências, N pesquisas no mundo inteiro, a inclusão dá certo. Agora, precisa de investimento, precisa de... a gente precisa eliminar barreiras, não é? Precisa evoluir em termos de legislação, né? Nós temos uma legislação muito avançada no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, né? O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, mas muitas vezes nós não cumprimos nossas próprias leis. E é aí que começa o problema. Exatamente, né? Vocês estão atuando com TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH desde quando? É recente, meio recente? Mais ou menos, né? Assim, Não, porque depende do serviço o forte também. do Instituto João Clemente sempre foi ter 21 Down, né? Não, sempre foi a deficiência intelectual. O que acontece é que entre as pessoas com deficiência intelectual também as pessoas com síndrome de Down. Agora, o que acontece é que, na verdade, hoje em dia até que se fala pouco, apesar do pessoal estar conhecendo mais sobre o autismo, muitas pessoas que têm autismo, não todas, claro, mas uma porcentagem significativa tem deficiência intelectual, tem uma limitação cognitiva. Então,
o Instituto sempre atendeu esse público. Né? Nós, por exemplo, na inclusão profissional, já há 10, 12 anos atrás, nós já incluímos pessoas com TEA, mas que normalmente chegavam até nós por ter também a deficiência intelectual. E de tanto nós expandirmos esse trabalho, nós optamos por tornar ele também parte da nossa causa, né? Porque... Muito legal, mas não tinha nomenclatura TEA. Na nomenclatura, não. Na nomenclatura, mas se a gente for pelo DSM, a gente tem o TEA, o transtorno espectro autista, de 2017 para cá. Né? E TDAH. E o TDAH. Antes eram outras... Vocês atendem TDAH adulto desde infância? Como que é? Então, de novo, dependendo do serviço, né? A gente atende desde crianças até adultos lá com o pessoal da... Isso. E aquilo, às vezes... a condição da criança ou do jovem ou do adulto não é só TDAH, às vezes está associado a outras questões, né? Então, geralmente está, né? São as comorbidades, exatamente. Como tem pessoas hoje que por exemplo, não precisam disso, tem TDAH, mas não precisam desse tipo de apoio, isso é muito individual, né? Mas nós atendemos desde no campo da inclusão profissional, educação, não é? E entre todas as condições, muitas crianças e jovens que têm também TDAH. Eu acho que o Flávio falou uma coisa certa, né? Tudo vai depender do nível de suporte que ela precisa para aquilo, né? Então, nós vamos ter autistas que não, né? Então, precisa de um suporte leve. Muitas vezes ele vai conseguir um emprego sem precisar de uma inclusão mais efetiva. Então, vai depender muito de cada um, da característica de cada um. E a gente está ali justamente para entender o que cada um precisa para incluir da melhor forma. Qual é a diferença entre TDAH e PCD? Vamos lá. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde ele vai ter algumas características que estão voltadas ao campo da atenção. Então, ele pode ser só o que a gente fala TDA, que é só o transtorno de déficit de atenção, e a gente tem o que tem a hiperatividade também. E a gente vai ter aquele que só tem a hiperatividade e não tem a questão da atenção, né? Então, ela é uma condição, normalmente, olhando para ela, olho nu, a gente não identifica, né? Então, precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, faz uns testes, tem algumas alterações nos testes, e aí fecha-se o diagnóstico, né? E o PCD, normalmente, ele já tem uma característica mais física, né? Existe uma... É uma pessoa com deficiência, visível. Normalmente. Na verdade, assim, existe uma classificação legal, né? Até do ponto de vista... Porque existem políticas públicas do que é considerado deficiência ou não. Então, nós temos as deficiências físicas, as deficiências sensoriais, que é audição e visão, né? A deficiência intelectual, né, e a deficiência múltipla. E nós temos uma lei no Brasil, que é a lei chamada Berenice Piana, né, que deu status de pessoa com deficiência para todas as pessoas que têm TEA. Então, são diversas as condições. Nós, no Instituto, né, e alguns outros setores do movimento, nós procuramos muitas vezes não usar essa sigla justamente para não causar confusão. Então a gente prefere sempre usar o termo completo, pessoa com deficiência, né, ou pessoa com transtorno de espectro autista, sempre marcando isso, que é uma forma também de conscientização, né, mas as deficiências são muitas, e aí faz parte da diversidade humana mesmo, né? Eu acho que o TDAH, ele não está ligado a uma deficiência, né? Ele é uma condição, ele é um comportamento, né? Então, claro que tem deficientes que têm TDAH? Sim, a gente vai ter. Mas nem todo TDAH tem uma deficiência. Exato. A grande maioria não tem uma deficiência intelectual, cognitiva. Então, eu acho que até a questão do suporte que eles precisam são diferentes, né? Como é que vocês trabalham a questão da inclusão no Instituto? Eu acho que vocês já têm bastante experiência para isso, né? Podia dar um aulão, assim, gente, faz isso. Então, Rafa, nós, basicamente, assim, as principais pilares da inclusão no Instituto Sr. Clemente é justamente a educação, né? Na qual nós trabalhamos no contraturno da escola, ou seja, a criança está frequentando a escola e vai fora do horário de escola no Instituto para receber
o AEE, que nós chamamos, o Atendimento Educacional Especializado, que é uma forma da gente tentar eliminar as barreiras de aprendizagem, a gente conversa com as escolas. Mas isso é para as escolas? Que legal. Isso o grande Mas parte... também ninguém sabe disso. Tipo, os professores podiam ir lá e fazer, vocês podiam dar palestra nas Trabalhamos escolas, também com formações. explicando como é que lidar com um aluno tal na escola. Isso, trabalhamos com Porque formação de a gente professores. entrevista a professora aqui, é um caos, eles choram, olha, é uma loucura, porque eles não sabem o que fazer. O ano passado a gente teve um projeto, né, do pessoal do Centro de Pesquisa, que lá a gente tem o CEP, né, que é o Centro de Pesquisa e Inovação, e eles fizeram esse projeto pegaram escolas municipais, né, principalmente fizeram um piloto ali na Redondeza, onde ensinavam os professores a identificar os primeiros sinais de atraso, até para como saber manejar e como saber encaminhar. Maravilhoso. Né? Então isso a gente tem deu essa preocupação certo? também. Mas Deu não é certo. para todo mundo, né? É só municipal. Aí é um projeto que a gente vai buscando parceiros para levar. Se nós pudermos, nós vamos formar o Brasil estado. inteiro. Nós precisamos de parceria para isso. E uma outra abordagem que a gente tem também, Rafa, é a parte da inclusão profissional. Isso é maravilhoso. Que nós fazemos nós usamos uma metodologia que chama emprego apoiado, um método, não é? Onde nós, através dele, chegamos até as empresas, identificamos as melhores oportunidades de trabalho para as pessoas que a gente atende e depois fazemos um acompanhamento. Então, com isso, hoje, a gente tem conseguido, em média, nos últimos anos, 500 inclusões por ano. Nos últimos 12 anos, fizemos mais de 5.000 inclusões. Qual é a diferença entre vocês e a Especial Externe, que é uma coisa particular, né? Como é que vocês funcionam diferentemente? A Especial Externe, na verdade, é uma empresa dinamarquesa que atende pessoas com autismo, com altas habilidades, especificamente na área de tecnologia. Só altas habilidades? Porque eles têm um foco muito grande na tecnologia, né? É uma organização muito importante, exatamente. Agora, mesmo eles, quando a pessoa não tem esse perfil, eles direcionam muitas pessoas para nós. Para vocês. Para nós, né? É uma parceria informal que nós temos, mas que se nós temos pessoas que têm um perfil muito significativo para essa questão de tecnologia, nós encaminhamos eventualmente para eles e vice-versa. Internet e tal, quando eles têm aquele foco, né? Eles mexem muito com programação, principalmente com programação. Ah, tá, legal. Qual é a diferença não física entre TEA e síndrome de Down? Porque o síndrome a gente sabe, eles têm os dedinhos mais curtos, né? Os olhinhos mais puxadinhos. Tudo bem, você vê, isso é tão incrível, gente. Você olha e fala Down, você muda o comportamento. Agora, o TEA, se ele não for severo, ele não sabe. Eu costumo brincar lá no Instituto, né? Eu acho que uma das principais características, claro que não são todos, mas a maioria, é que o TEA, ele acaba sendo mais reservado. Mais quietinho. Ele tem uma dificuldade, a principal dificuldade dele é de interação social, né? O Down, ele já é muito afetivo, ele gosta de abraço, ele gosta de beijo, ele gosta de conversar. Então, eu falo que às vezes se coloca um Down com um autista na mesma sala, nem sempre dá liga, porque um quer muito e o outro não tem essa necessidade tanta às vezes do não outro. Quer que toca, né? Não quer que autista, toca. Então, a gente normalmente são grupos de atendimento completamente diferentes, distintos, até pelas características. É claro que a gente vai ter o Down mais reservado e a gente vai ter o TEA mais comunicativo, mas na grande maioria a principal característica é essa, né? O Down, ele é mais sociável e o TEA, ele é mais restrito, né? Ele prefere mais... Agora, vocês tocaram numa coisa importante, porque a maioria das pessoas com TEA, ou mesmo que só tenham a deficiência intelectual, não estando em nenhuma síndrome, elas têm o que nós chamamos de deficiências invisíveis, né? Que também traz uma série de desafios, porque muitas vezes a pessoa tem que ficar provando toda hora que ela tem deficiência. As pessoas não acreditam, né? E aí isso também gera uma série de questões, né? Muito desconforto, né? Porque estou mentindo, não? Exato. Eu sinto, né? Exato. Na pandemia nós vimos diversas situações assim, com pessoas com autismo principalmente, né? Então,
isso traz alguns desafios. Quando você tem, no caso da síndrome de Down, por exemplo, você tem um fenótipo, né, que é essa característica física, isso. ou quando é uma pessoa cega, uma pessoa que é cadeirante, você logo identifica. Mas as deficiências invisíveis trazem um desafio. Às vezes a criança é alvo de bullying na escola, não é? Porque em geral, as pessoas, no primeiro momento, não vão pensar que aquilo é uma deficiência, que aquilo é uma condição especial. Né? Sim, mas do ponto de vista... eles têm uma deficiência intelectual. Do ponto de vista intelectual, qual é a diferença do TEA e o Down? Porque, por exemplo, a geração do Rafa não tinha TEA, era tudo Down. Então, ele só estava em grupo de Down. E todo mundo falava, mas o que ele está fazendo aqui? Gente, ele não é Down, mas ele tem uma deficiência intelectual. O Down faz parte, um dos critérios é a deficiência intelectual, que pode ser desde o nível leve até o nível mais grave, né? O TEA, não necessariamente ele vai ter a deficiência intelectual. Então, como o Flávio disse anteriormente, uma grande parte deles tem a deficiência associada, mas não são todos. Então, nós vamos ter o autista que tem o cognitivo preservado, mesmo inclusive assim, de altas habilidades. Sim, mesmo assim eles sofrem, né? Mesmo assim a gente vê muitos relatos deles de sofrimento, de serem segregados também, de não serem compreendidos, né? Mas é isso. Quanto menos a gente fala, menos a gente entende, né? Eu fui assistir uma certa vez uma palestra de uma moça com autismo, uma jovem, e ela palestrando, você falava, nossa, como ela fala bem, como ela se comunica bem. Sim. Aí a gente se interroga, será que é autista, né? Mas é aí que entra questões invisíveis que o Flávio está falando, né? Ela falava o quanto foi difícil a questão ela se sentia desrespeitada com a questão do alimento, por exemplo. Ela falava, por que o alimento precisa ser separado? Por que eu não posso pôr um alimento em cada prato? Aonde que está escrito que a gente precisa pôr tudo misturado? Sim. Então ela trazia algumas questões que você fala assim, é verdade, né? Por que precisa ser misturado? Você pode gostar misturado e o outro pode não gostar misturado. Exato. Então são algumas características e que muitas vezes quando a gente não respeita, quando a gente força, é onde a gente traz o sofrimento, né? Então, será que todo mundo gosta de ser abraçado e beijado? Né? Tem aquele que não gosta, e por que não respeitar? Será que toda vez que uma criança chega na casa da avó, do vô, dos tios, tem que cumprimentar todo mundo? Né? Tem que sair beijando todo mundo, né? Senão é falta de educação. Isso. Então, a gente entender aquele comportamento e respeitar. Explicar para as pessoas que às vezes dá beijo e abraço para aquela pessoa pode trazer um desconforto. Né? Então, é conhecer mesmo. O Instituto existe em São Paulo há 64 anos, né? O que mudou de lá para cá? Hoje vocês têm 400 atendimentos por dia. Como dá conta de tudo isso? É muita gente trabalhando, né? O Instituto hoje tem mais de 500 colaboradores, né? Quer dizer, de lá para cá muita coisa mudou, né? Mas nunca perdemos a nossa essência, que é esse espírito, né, do atendimento, do transformar a sociedade, do lutar pelos direitos das pessoas, né? E ao longo desses anos todos, nós passamos também por diversas fases, fomos aprendendo, fomos cada vez mais buscando informações, né? A gente citou aqui o teste do pezinho, a triagem neonatal. Isso era uma prática que não existia no Brasil. Sim. O Instituto trouxe essa prática como uma forma de prevenção à deficiência na década de 70 e trabalhou para que ela se tornasse uma política pública. Então, com o passar do tempo, nós fomos também tentando educar a sociedade, junto, obviamente, com outras organizações, com outros movimentos. E hoje a gente tem leis que não existiam antes. Hoje nós temos um nível de consciência maior. Temos muito que evoluir? Temos, né? Mas esse trabalho, a realidade que a gente tem hoje, ela é muito melhor do que no passado, embora tenhamos muito que evoluir. Então, o Instituto vem cumprindo o seu papel, né, ao longo dessas décadas. Qual é a diferença entre TDAH e TEA? De novo, são as características, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade normalmente é no foco da atenção, né? Então, a principal dificuldade está ligada à atenção e muitas vezes a agitação psicomotora, a questão de ter o pensamento com várias coisas pensando ao mesmo tempo, uma dificuldade de fazer uma coisa por vez, a dificuldade de que a gente fala de controle inibitório, que é o paro, penso e faço, normalmente faz atropelado, por isso que muitas vezes fala assim, nossa, você não presta atenção, nossa, você não viu, né? O transtorno do espectro autista são outros critérios e outras características, né? Então,
quais são as principais características do autismo? A dificuldade na comunicação, né? Então, essa comunicação não necessariamente é a fala falada, mas como ele se comunica, como ele se expressa, como ele percebe o ambiente. Tem a questão da rigidez de comportamento, tem a questão de muitas vezes ter as estereotipias, que também está ligada a uma inflexibilidade. Mas por que confunde as pessoas, né? Porque o TEA pode ter TDAH e o TDAH pode ter TEA. Então, a gente vai ter o TEA sem o TDAH, a gente vai ter o TDAH sem o TEA, mas a gente pode ter concomitante. E aí ele fica confuso. Algumas características, as pessoas falam assim, o TDAH, por exemplo, ele muitas vezes ele tem um ritual. Sim, ele tem um ritual porque ele precisa de alguma maneira se organizar. O TEA, ele tem um ritual porque aquilo faz parte, ele precisa muitas vezes trabalhar daquele jeito, né? Então, tudo vai depender da intensidade, o quanto aquilo vai trazer de prejuízo para a pessoa. É importante dizer que falta de atenção todo mundo tem. No mundo de hoje, quase todo mundo tem, né? Verdade. Mas o quanto isso atrapalha o seu funcionamento, né? Então, estereotipia, né? As pessoas falam, eu tô acostumada a fazer assim no cabelo todos os dias. É uma estereotipia? É. Mas o quanto isso atrapalha a sua funcionalidade, né? Uhum. Então, tudo vai depender da intensidade e da funcionalidade para que o diagnóstico seja feito. Mas, por exemplo, o que vocês trabalham lá no TDAH, no Instituto Jô Clemente? Porque você vai no médico, ele vai te dar remédio. E no Instituto, vocês fazem o quê? Vai depender da demanda trazida, né? Então, por exemplo, eu posso ter 2 TDAHs com a mesma idade e com demandas diferentes. Então, eu vai ter aquele que vai ter mais uma dificuldade de parar sentado, de se organizar, de parar para escutar o que o outro está falando. Eu vou ter aquele que, por conta de não dar conta, eu vou ter mais um quadro de ansiedade, eu vou ter um quadro de depressão associado. Então, a primeira coisa é a escuta, né? O que te traz aqui, né? O que hoje mais atrapalha a sua qualidade de vida. E é a partir daí que a gente vai traçar o acompanhamento. Ok, deixamos de falar alguma coisa extremamente importante? É que é muito assunto, né? Muita assunto, coisa, são muitos anos de experiência. Podemos voltar outras vezes. Por favor, nós vamos precisar de vocês muito. Mas tem alguma coisa muito assim que a gente deixou, que é muito, muito importante? Acho que a gente falou dos principais pontos, a gente falou. Tá bom. Ok, então nós vamos agradecer a participação de vocês aqui no Papo Inclusivo, já pedindo para deixarem seus contatos, redes sociais, enfim. O meio de contato principal é o nosso Instagram, Instituto Jô Clemente, e nosso e-mail. Quer falar o e-mail, Flávio? Nós podemos, o nosso site, né? O ijc.org.br e Instituto Jô Clemente no Instagram, né? Nós estamos aí à disposição, né, de quaisquer pessoas que tenham interesse, pessoas, empresas, poder público, todas as pessoas que tiverem interesse nesse tema podem nos procurar e entrar em contato conosco, né, Marina? Entrando no nosso site tem bastante informação de todos esses serviços trazidos, então acessem o site e lá vai ter os caminhos, né? Se é mais a questão do voluntariado, se é mais a inclusão, se são mais as terapias, se é o ambulatório diagnóstico para diagnóstico, então lá é um universo grande, né? Sim. Então a gente está ali para atender. Ou seja, gigante. Gigante. Obrigado, Flávio Gonzalez e Marina Alves, coordenadores do Instituto Jô Clemente, por compartilharem tanta informação e conhecimento. Parabéns e mais sucesso ainda pelo trabalho de vocês. E para você que ficou conosco até agora, não esquece de deixar o seu comentário. Queremos saber a sua opinião, o que você está achando do conteúdo, das entrevistas, enfim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho. Nos vemos na próxima quinta-feira com mais convidados e também não esquece de clicar no quadro Café com Rafa, dentro do Papo Inclusivo Instagram. Lá tem entrevista com personalidades que abraçam as nossas causas. Vai lá. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.